Como acontece algumas vezes na edição da manhã, hoje no Espaço de Saúde voltamos a falar de cirurgia estética, nomeadamente da correção das deformidades das pálpebras. Por isso está mais uma vez connosco o Dr. Zeferino Biscaia Fraga. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez à edição da manhã. O que é que devemos entender por deformidades das pálpebras? Olha, há uma grande, a mais frequente de todas é a idade, o cansaço das pálpebras, as pálpebras caídas e os pés de galinha. Evidentemente que depois há uma série de alterações, deformidades, como por exemplo uma pálpebra cair, chamada ptose palpebral. Pode ser causada por um traumatismo, uma bolada, a bola de ténis, a bola de golfe, podem provocar e claro, é uma alteração funcional importante. Outra causa muito importante são os acidentes de viação, que uma ferida causa logo uma alteração funcional. Outra é uma idade muito avançada em que a pálpebra fica revirada, a parte vermelha da pálpebra vê-se e o olho chora quase permanentemente. Uma outra situação que acontece muito em Portugal, em virtude do sol, são as lesões das pálpebras, isto é, o basalioma, isto é, o carcinoma da pálpebra, que é muito frequente em Portugal. Ou seja, podem ser os mais diversos fatores a causar este problema, que depois levará a uma intervenção desta ordem. Mas qual o sinal mais evidente que estamos, por exemplo, perante o envelhecimento da pálpebra? É o olhar pesado, o chamado olhar pesado, é o olhar cansado, é o olhar triste, é o olhar melancólico. Esses, digamos, são as causas mais importantes e particularmente para as senhoras. Os pés de galinha, os chamados pés de galinha, portanto, as pregas que se começam a formar, particularmente em pessoas que são muito expressivas ou que apanham muito sol, que apanharam muito sol durante uma série de anos. A pele, de facto, manifesta-se desta forma e a correção é uma cirurgia bastante simples e que dá um olhar alegre, um olhar completamente diferente. É isso que eu lhe ia perguntar, como é que se processa esta cirurgia? Esta cirurgia é uma cirurgia feita 99% das vezes com anestesia local, portanto não há internamento, e é feita, é uma cirurgia que leva cerca de 70 minutos, as pálpebras superiores e inferiores, e tem a particularidade de não deixar cicatrizes visíveis. A maioria das vezes a pálpebra inferior é operada por dentro, pela face conjuntival, por dentro da própria pálpebra, para se tirarem os papos, e a pálpebra superior... Estou-me a arrepiar porque é algo que me faz um bocadinho de impressão a pensar claro, nessa imagem. E as pálpebras superiores, a cicatriz fica coincidente com a própria prega, a razão porque não se notam as cicatrizes, por via de regra. Doutor, sem dor, percebo que à partida não, porque já me falou na cirurgia local, outra coisa não seria de esperar, e sem necessidade de recuperação também? Necessidade de recuperação, a pessoa, em termos de uma pessoa que tem uma face social, uma face pública, precisa de se resguardar cerca de uma semana. Ao fim de 3, 4 dias o inchaço, o edema desapareceu, mas pode haver eventualmente alguma nódoa negra e que... Ao final de uma semana... Assim, ao fim de 7, 8 dias a pessoa está apresentável socialmente, fazendo uma pequena maquiagem. É curioso que no nosso país tem aparecido mais recentemente, não se pode considerar uma deformidade, mas é a correção das pálpebras do ponto de vista étnico. Isto é, asiáticos que gostam de ter os olhos ocidentalizados, este termo é meu, é da minha autoria, portanto gostam de ter os olhos mais abertos, e também africanos. Isso acontece com frequência já em Portugal. Não há muito tempo, eu vi um documentário, curiosamente, num dos canais temáticos, se não falha a memória, na SIC Mulher, em que se falava muito nisso, mulheres asiáticas, nomeadamente nos Estados Unidos, que faziam essa operação. Em Portugal também já é prática? Sim. Então, Portugal esteve ligado à Ásia há bastante tempo e houve uma altura em que pessoas de Macau vieram para Portugal e, como tal, é curioso que, sobretudo na última década, nos últimos 10 anos, houve um crescimento dessa correção. Correção não se pode considerar deformidade, é uma situação étnica, mas as pessoas
gostam de ter um ar mais alegre, porque os olhos, ao fim e ao cabo, são a expressão da alma. E, como tal, a cirurgia, em termos técnicos, é um pouco diferente, porque é necessário tirar maior quantidade de gordura, muitas vezes mesmo parte do músculo e pele, claro. E puxar mais a pele. Não deixa de ser curioso. Não é, neste caso concreto, como falava, das pessoas de outras etnias, mas dos outros em que falávamos anteriormente, nomeadamente relativamente ao envelhecimento, os cremes previnem mesmo? Algum tipo de creme é útil. Aliás, quanto a mim, em relação às pálpebras, houve dois produtos que vieram favorecer muitíssimo o rejuvenescimento, que foi a toxina botulínica, porque levanta as sobrancelhas e toda a região periorbitária fica rejuvenescida, e alguns cremes redutores, cremes que atuam a nível da pele, porque é uma pele muito fina e contribuem para alisar. Claro que chega a um determinado ponto em que estas medidas não chegam e tem que ser mesmo a cirurgia. Mas há outras medidas preventivas para além dos cremes? Sim, que são de conhecimento geral. Por exemplo, na altura do sol, usar óculos cromáticos, óculos para não fazer com que haja uma reação tão forte, tão intensa. A pessoa, por exemplo, se tem tendência a acordar com os olhos muito inchados, dormir com a cabeça um pouco mais elevada, ter uma vida saudável, enfim, é um conjunto de medidas chamadas de manutenção. Projetos, conselhos para que não seja necessário chegarmos a essa fase da cirurgia. Por exemplo, a sua profissão, estar horas a olhar para um ecrã, em termos de saúde, não é muito saudável. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela presença nesta edição da manhã. Um gosto recebê-lo aqui.